Hoje celebramos a memória de São Leão Magno, que foi Papa e é doutor da Igreja. São Leão Magno foi Papa de 440 a 461, portanto, durante 21 anos. Muitos dos textos das orações que estão no nosso missal remontam a São Leão Magno, um dos livros litúrgicos mais antigos de que se tem notícia que foram preservados é justamente o Sacramentário Leonino. Então, muitas das orações que nós usamos ainda hoje no Missal Romano foram compostas ou compiladas pelo Papa São Leão Magno lá no século V. Ele viveu numa época bastante complicada, tanto internamente na Igreja quanto externamente. Dentro havia as heresias. Nós estamos aí no século XV, no final praticamente daquelas controvérsias cristológicas, das heresias cristológicas, e o Papa São Leão Magno é o Papa do Concílio de Calcedônia, que é o quarto concílio ecumênico da história da Igreja. Ecumênico aqui significa universal. Primeiro foi o Concílio de Nicéia, lá em 431, depois o Concílio de Constantinopla, depois o Concílio de Éfeso, e foi anos antes do Concílio de Macedônia, e havia uma heresia chamada monofisismo. Dizia que Jesus tinha uma natureza, a natureza divina. Acontece em Macedônia esse concílio e o Papa manda um representante, um legado apostólico com uma carta. Calcedônia ficava próximo de Constantinopla e lá se lê a carta do Papa São Leão Magno, combatendo essa heresia e dizendo que em Cristo há uma única pessoa divina, mas nessa única pessoa há duas naturezas distintas, a humana e a divina, mas que essas naturezas não estão misturadas. Quando se leu a carta do Papa São Leão Magno no Concílio de Calcedônia, então os padres conciliares aclamaram a palavra do Papa e disseram: Pedro falou pela boca de leão. E assim, o quarto concílio ecumênico, o Concílio de Calcedônia, assim como os concílios anteriores, reafirmaram a fé da Igreja, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim, a partir daí, foi se resolvendo essa questão dentro da Igreja das heresias cristológicas. E externamente também era um tempo complicado, porque os bárbaros estavam invadindo a Europa, os povos que viviam à margem do Império Romano. Com o enfraquecimento do Império, esses povos começavam a entrar e saqueavam cidades, matavam pessoas, saqueavam, destruíam. E há um episódio conhecido, os nobres de Roma começaram a ir embora
como era uma cidade muito grande, os que tinham dinheiro, os que tinham posses, começaram a ir embora da cidade por causa das invasões. E Átila, o rei dos hunos, que era sanguinário, ele mesmo se deu o nome de flagelo de Deus, por onde ele passava, espalhava o terror, e ele vai indo e decide ir na direção de Roma, e o Papa São Leomagno vai ao encontro dele, com a sua comitiva, em vestes pontifícias, e se encontra com Átila o Huno, fora da cidade de Roma, e manda que ele pare, e que ele não entre na cidade de Roma e que ele vá embora. E Átila, que tinha espalhado o terror por onde passara, obedece o Papa e volta para as montanhas. E os hunos ficam espantados e perguntam para ele por que ele tinha agido daquela maneira. E ele diz que tinha visto ao lado do Papa São Leomagno um homem de idade, vestido com vestes sacerdotais, uma espada na mão, e dizendo para ele que obedecesse tudo o que o pontífice estava dizendo, que era justamente São Pedro. Então, Átila Huno viu São Pedro ao lado de São Leomagno, e por isso recuou e não invadiu Roma. Então é um grande santo, um grande Papa que nós celebramos hoje, que com o seu magistério fez um grande bem à Igreja e também à sociedade daquela época, resolvendo questões internas e externas da Igreja. Vamos pedir a Ele que interceda por nós, que interceda pela Igreja, que sempre é, como dizia a oração de hoje, atacada pelas forças do mal. Mas nós confiamos na proteção de Deus, naquela promessa que Jesus fez, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Amém.